Olá, estudantes. Eu estou aqui para gravar mais uma videoaula da nossa disciplina sobre políticas públicas em educação física, esporte, lazer e saúde, ministrada no âmbito da Universidade Aberta do Brasil. A videoaula de hoje, essa quinta videoaula, ela está relacionada à nossa unidade 3, que aborda o tema do direito ao esporte e lazer no Brasil. Basicamente, o que eu vou fazer aqui é tentar, de forma bastante sucinta, aprofundar ainda mais temáticas que a gente trabalhou durante a nossa última aula síncrona, o nosso último encontro virtual. Basicamente, tendo como referência os dois primeiros textos que estão lá dispostos no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Um que vai falar sobre a trajetória histórica da política de esporte no Brasil, da professora Meirili Linhares, e outro que vai falar sobre o esporte enquanto um direito, do professor Lino Castellani Filho. Para fazer essa exposição acerca dessa temática do direito ao esporte no Brasil, eu vou orientar a minha fala aqui em dois momentos, né? Organizá-la em dois momentos. Primeiro, falar da ideia do esporte como um direito, né? Não é algo tão trivial quanto parece. E a segunda, falar um pouco sobre quais são os sujeitos que atuam no âmbito da política esportiva nacional, da política esportiva brasileira. Mais adiante, a gente vai aprofundar um pouco mais a discussão sobre sistema, sobre política nacional de esporte, mas é importante que vocês tenham clareza de quem são as pessoas que atuam no interior da política nacional de esporte e do sistema brasileiro e nacional de desporto previstos na Lei Pelé. Começando pela ideia do esporte como direito. O professor Lino Castellani, ele vai nos trazer ali já nas suas primeiras reflexões dentro do texto, a ideia de da gente pensar o esporte, enquanto uma construção humana, né, e portanto um patrimônio cultural desta humanidade, e sendo reconhecido enquanto patrimônio cultural da humanidade, a prerrogativa de que esse direito, de que esse patrimônio esteja acessível ao conjunto dessa humanidade, né? Então, tentando detalhar aqui, acho que a ideia do esporte como uma construção humana é bastante evidente, né? Isso tem uma dimensão histórica que a gente já trabalhou na nossa unidade 2. Né? O esporte surge a partir de um determinado contexto histórico, de um determinado momento histórico, com determinados objetivos, né? E dentro de uma determinada conjuntura social. O que ainda, digamos assim, não é pacífico e amplamente reconhecido é a ideia do esporte enquanto um patrimônio cultural da humanidade, ao menos no campo das ações. Né? Talvez no discurso isso até esteja pacificado, seja bastante reconhecido por, por estados, governos, mas no campo da ação prática, que se traduz a partir das políticas públicas, isso ainda tem muito a ser desenvolvido. Né? Mas a ideia é que se a gente tem o esporte enquanto patrimônio cultural da humanidade, algo construído pelos homens, é direito dessa mesma humanidade que construiu esse patrimônio ter acesso a ele. Né? Mas, como a gente já viu que o esporte passa por processos de mercantilização, de espetacularização, que vão de alguma forma cerceando o seu acesso, né? Ou condicionando esse acesso a uma dimensão econômica, a uma condição financeira favorável, passa então o Estado a ter uma responsabilidade também de garantir esse acesso àquelas pessoas que não podem, através do mercado, através de uma condição econômica mais favorável, acessar esse patrimônio cultural da humanidade. Então essa é uma grande responsabilidade das políticas de esporte, né? Sobretudo em países com as características do nosso país, né? Um país com uma alta desigualdade social que impacta no acesso, como a gente já viu lá no nosso encontro virtual, quando eu trouxe alguns dados diagnósticos sobre a prática de esporte no Brasil. Então, assim, essa ideia do esporte enquanto patrimônio nos conduz também ao reconhecimento desse esporte enquanto um direito, né? Algo que está previsto na nossa Constituição Federal de 88, no seu artigo 217,
né? Lá traz a previsão do esporte como um direito de todos e um dever do Estado de fomentar a prática esportiva, né? Então você tem ali não só o reconhecimento do direito, mas a obrigatoriedade do Estado em agir, né? No estímulo ao acesso a esse direito. Você tem uma outra interpretação que também é possível do esporte enquanto um direito social, na vinculação do esporte enquanto um conteúdo do lazer, né? Lazer esse citado textualmente lá no artigo 6º, que trata dos direitos sociais. Então você tem esse arcabouço jurídico que permite a gente interpretar o esporte enquanto direito. A questão que é importante a gente sempre ter em vista é que uma coisa é o reconhecimento legal do direito, outra coisa é a materialização desse direito, que vai passar pelas políticas públicas, pela construção de políticas públicas. E historicamente no Brasil o que a gente vê é um grande fosso, uma grande lacuna, um grande distanciamento entre aquilo que está disposto na lei e aquilo que se tem na prática, né? Na ação prática de governos e aí tanto em âmbito federal, estadual como municipal. Então a gente tem a garantia, o reconhecimento legal do esporte quanto direito, isso está previsto na nossa Constituição. Isso é reconhecido por outros instrumentos legais, inclusive alguns fora do esporte, né? Como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso. Mas a gente ainda tem uma carência muito grande quando a gente vai olhar para as ações que tentam garantir esse esporte enquanto direito. Muitas vezes porque as ações governamentais acabam se direcionando a outras prioridades que não necessariamente contribuem efetivamente ou de forma mais proeminente para a garantia do esporte como direito. Trazendo aqui um exemplo, a gente tem historicamente, isso demonstrado por uma série de trabalhos acadêmicos, uma hegemonia do esporte de alto rendimento no campo das ações políticas voltadas ao esporte, no âmbito das políticas públicas de esporte. Por mais que o esporte de alto rendimento tenha assim, uma contribuição no sentido de estimular as pessoas, de trazer alguns exemplos para que as pessoas se estimulem a praticar esporte, a sua contribuição no sentido da socialização, da democratização do acesso ao esporte e, portanto, de reconhecimento do esporte enquanto direito é bastante limitada. Né? Se a gente pensar as pessoas que de fato praticam esporte no nível de alto rendimento, é um percentual muito pequeno da população brasileira. Então essa é a discussão que eu gostaria de trazer para vocês. Quem pretende se dedicar ao estudo da política pública precisa ter esse tipo de conhecimento e precisa ter esse reconhecimento dessa disparidade muitas vezes existente entre o arcabouço legal e a construção e a implementação das políticas públicas junto às comunidades. Okay? Aqui eu trago uma ilustração que é também para chamar para chamar a atenção no outro sentido desse direito ao esporte, que são as múltiplas possibilidades de vivência de manifestações esportivas. Então a gente tem ali o esporte praticado enquanto alto rendimento, nós temos o esporte praticado enquanto momento de lazer, nós temos o esporte praticado no âmbito educacional e nós temos o esporte também praticado enquanto um instrumento de inclusão. Né? E aí eu não me refiro apenas à inclusão de pessoas que têm algum tipo de deficiência, mas também à inclusão social daquelas pessoas que estão em condições socioeconômicas menos favoráveis. Tá? Mas isso a gente pode aprofundar mais quando debater as chamadas dimensões sociais do esporte. Finalizando essa apresentação, eu gostaria de trabalhar também com vocês essa relação entre os sujeitos que animam ou que fazem parte da política de esporte brasileira, nacional. Essa é uma relação também histórica, a gente viu isso, ela vai se dar desde a origem, na verdade é essa relação que de uma certa forma justifica o conflito existente entre essa relação entre o Estado brasileiro, suas representações e as entidades privadas que atuam no âmbito do esporte, é que de certa forma justifica e dá origem à entrada do Estado para dentro do setor esportivo, numa tentativa, no primeiro momento, de uma regulação mais restrita, de uma certa forma até autoritária, desse setor. Né? Isso vai se dar lá no Estado Novo, como a gente disse,
Isso vai gerar tensionamentos, vai gerar conflitos, né? As entidades de direito privado, chamadas entidades de administração esportiva, no caso as confederações, federações, e as entidades de prática esportiva, os clubes sociais, os clubes esportivos, vão tensionar ao longo desse período em que vai haver um papel mais regulador, mais forte, mais restrito do Estado em relação ao esporte, elas vão tensionar para que elas retomem a sua autonomia de ação, né? Esse discurso vai ganhar evidência, sobretudo durante o período da redemocratização, né, o fim da ditadura militar, a Assembleia Constituinte e a publicação da Constituição em 1988. E isso está presente também no texto constitucional. Ele devolve, reconhece novamente essa autonomia desses entes privados. Mas o que o texto do professor Lino vai chamar a atenção é que muitas vezes essas entidades esportivas vivem o que ele chama do melhor dos mundos. Porque, de um lado elas têm a autonomia de ação, elas alegam a sua natureza privada para não ter que prestar contas à sociedade em geral, mas não abrem mão do financiamento público, né? Então elas querem o recurso do Estado, mas não querem ter que prestar contas ou ou serem controladas, acompanhadas pelo Estado, né? Então é uma discussão bastante complexa aí, né? Isso faz com que o professor Lino construa uma elaboração teórica bastante interessante, que ele vai dizer que hoje o Estado brasileiro, no campo do esporte, ele tem um modelo híbrido. Ele já não é mais aquele Estado regulador forte que existia lá atrás, né? Ele mantém uma atividade regulatória mais amena e o seu exercício mais contundente se dá no campo do financiamento. Então ele deixa de ser um Estado, digamos, regulador para ser um Estado financiador, num modelo que, na verdade, o professor Lino vai chamar de um modelo híbrido e que eu tendo a concordar com essa proposição dele ali no texto. Então, o que a gente tem aí, dentro do sistema brasileiro, dentro do Sistema Nacional de Desporto, é essa convivência entre atores, sujeitos que fazem parte da administração pública com sujeitos que fazem parte da iniciativa privada. É uma relação sempre bastante conflituosa, complexa, né, da gente tentar entender e que muda ao longo da história e muda também conforme vai mudando aí a agenda das políticas de esporte no Brasil. Na verdade, eu diria que aí há um duplo caminho aí, né? Ao mesmo tempo que essas relações interferem na constituição da agenda, elas também sofrem interferências a partir dessa construção da agenda que se propõe no campo das políticas públicas de esporte. Acho que um exemplo bem claro disso se deu quando a agenda da política de esporte no Brasil passou a priorizar os grandes eventos esportivos, que era uma demanda, né, de parte dessas entidades que organizam o esporte, dessas entidades privadas que organizam o esporte. O fato é que, desde que elas recuperaram a sua autonomia, muitas delas têm feito um exercício, eu diria, no mínimo, irresponsável dessa autonomia. A gente já viu uma série de denúncias em relação a essas confederações e federações esportivas sobre atos corruptivos, má versação do recurso público, superfaturamento, contratos muitas vezes não muito transparentes, né? Gestão que prioriza muitas vezes não o interesse daquele setor, daquela modalidade esportiva, das suas entidades filiadas, mas sim interesses particulares daqueles dirigentes que estão à frente dessas entidades, né? Então, são os problemas que nós conhecemos aí nos últimos anos e que também faz com que a gente tenha bastante cuidado ao analisar a atuação dessas instituições financiadas por recursos públicos. Então isso é algo que eu gostaria de reforçar com vocês para a gente entender essa questão do direito, o que é entender o esporte quanto direito e quem são os sujeitos que atuam na política que teria como objetivo a garantia desse direito ao conjunto da população. Tá? Então eu encerro por aqui e até uma próxima videoaula.